vamos ministrar a palavra. Livro de João, o Evangelho, segundo escreveu o Evangelho de Jesus Cristo. Não são 4 evangelhos, é um evangelho, Marcos 1:1, escrito por 4 evangelistas. João capítulo 19, 16 a 19. Bem? Diz assim a palavra. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário. Fala assim comigo, ó. O lugar chamado Calvário. Será o tema da mensagem esta noite. Gólgota em hebraico. Onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus Cristo no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou em cima da cruz, e o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Senhor, muito obrigado por esta noite, pelo privilégio de poder estar na tua casa. Como eu costumo orar, te agradecendo, obrigado por estar na tua casa e não no hospital. Obrigado por estar na tua casa e não num presídio. Obrigado por estar na tua casa e não num bar. Obrigado por estar na tua casa e não numa birosca. Obrigado por estar na tua casa e não num terreiro. Obrigado por estar na tua casa, as nossas crianças estarem na tua casa e não num orfanato. Obrigado por nossos idosos estarem na tua casa e não no asilo. Obrigado por estarmos na tua casa e não num hospício ou num hospital psiquiátrico. Obrigado por estar na tua casa e não no mundo ou no sistema mundial maligno. Obrigado por estar na tua casa e não em nenhum outro lugar, porque eu creio que esta noite, neste encontro marcado pelo Senhor na eternidade, o Senhor nos fará aqui neste lugar, que não é outro lugar, senão a casa do Senhor, nos falará aqui, meu Pai, como não nos falaria em nenhum outro lugar, nem mesmo na nossa casa. Porque eu creio que o Senhor fará algo conosco aqui, que era aqui que deveríamos estar e estamos, para que o Senhor faça em nossas vidas. E é o que nós acreditamos, e é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que depois dessa palavra, que depois desse culto, possamos sair daqui mais homens de Deus, mas também mais homens de caráter. Que as meninas possam sair daqui mais mulheres de Deus, mas também mais mulheres de palavras. Que nós possamos sair daqui mais cristãos, mas também mais cidadãos. Em nome de Jesus, que a tua palavra nos pegue e nos acerte, que a tua palavra vá e faça aquilo que lhe apraz, e que ela prospere para tudo aquilo pela qual ela foi designada, em nome de Jesus. Fale conosco, ministre sobre nós, que o teu Espírito Santo nos inspire, nos unja e nos use na ministração da tua palavra, e que leve a tua palavra para cada coração, para todos quantos estão a ouvi-la. Em nome de Jesus, obrigado, amém e amém. Pode sentar-se, amados, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos falar, propício, domingo de Páscoa, sobre o tema, o lugar chamado Calvário. Aliás, irmãos, Calvário que eu me converti na década de 80, né? 84, 85, no final da década de 80, início da década de 90, Calvário era tema de mensagens, de pregações, era tema de livros, era tema de canções, de hinos, de músicas evangélicas. Calvário era tema de poemas, de pensamentos, de encontros, de encontrões, de confraternizações, de congressos, né? Parece-me que nesse tempo pós-moderno, o Calvário está saindo de moda. A gente quase não ouve mais
pregações sobre o Calvário, consequentemente, sobre pecado, sobre arrependimento, sobre salvação. Mas nós queremos falar nesta noite sobre sobre o lugar chamado Calvário. E eu tenho sentido aqui, rapidamente, que é uma mensagem que eu estou pensando em preparar, e a mensagem, ela nasce, né? Ela é gerada, gestada dentro de nós. E eu estou pensando em preparar uma mensagem, acho que eu já estou na minha mente, né? No meu coração, sobre a diferença dos dois principais montes, uns veterotestamentais. Aliás, a palavra de Deus fala sobre vários montes e suas características, né? O monte da maldição, o monte da bênção, o monte Ararat, onde parou a arca, enfim, são vários montes, mas eu queria falar sobre a diferença de dois grandes montes. Um no Antigo Testamento, o Monte Sião, o Monte Sinai, outro no Novo Testamento, o Monte Calvário. E algumas diferenças sobre eles, tá? Um fala da lei, outro fala da graça. Um fala sobre faça e viverás. O outro fala sobre viva e farás. Um fala sobre a morte, outro fala sobre vida. O Monte Sinai, ele tremia todo quando Moisés estava sobre ele. O Monte Calvário, quando Jesus estava sobre ele, e na hora da sua morte houve um terremoto, ele tremia, mas trouxe vida para os que estavam mortos. No Monte Sinai, quem encostasse nele, morria. No Monte Calvário, Jesus Cristo nos deu a sua vida para matar a nossa morte e nos dar vida nele e vida eterna. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amados, primeira característica que eu queria falar aqui sobre o lugar chamado Calvário é que o lugar chamado Calvário era um lugar de crucificação, era um lugar de pena de morte romana, porque os judeus não tinham a cruz como uma pena de morte. A pena de morte judaica era por apedrejamento. Agora, a pena de morte romana era por crucificação. Só que tinha uma lei revogada. Eu não lembro se pelo primeiro César, na verdade, por isso todos os outros são Césares, Tibério César, ou Júlio César, que nenhum romano, nenhum cidadão romano poderia morrer por crucificação. É por isso que Pedro morre crucificado, segundo a tradição diz que de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como seu Senhor, e Paulo não, porque Paulo tinha cidadania romana, e ele morre decapitado. Então, o Monte Calvário era um lugar de crucificação, e era um monte, era alto, para que todos pudessem ver. Os romanos faziam questão de provocar temor nos demais, para que não houvesse rebeldes, criminosos, assassinos, revolucionários, etc. Era um lugar de crucificação, onde Jesus Cristo foi crucificado por nós, foi pregado por nós. Aí lembrei de duas outras mensagens que nós temos, e uma são os 3 pregos da cruz, o que eles significam. Os 3 pregos da cruz, o que eles significam. Porque não pense em você que 3 cravos ou 3 pregos, né? Se cerca de 10, 12 centímetros, alguns dizem que 10 a 15 centímetros, eram suficientes para prender o nosso Senhor, o Rei da Glória, o Deus dos deuses, o Deus que ousou ser homem, não o homem que ousou ser Deus, jamais. Eles simbolizam 3 coisas que pregaram, que levaram, que prenderam Jesus na cruz, né? Há quem diga que o prego que prendeu os pés de Jesus, que cravou os pés de Jesus na cruz, simboliza os nossos pecados que estavam prendendo Jesus lá. Há quem diga que o prego que prendeu a mão ou o punho direito de Jesus simboliza o plano salvador de Deus de enviar seu Filho ao mundo para que morresse para nos dar vida eterna. E há quem diga que o prego que pregou,
que prendeu o braço, a mão esquerda de Jesus na cruz, simboliza o seu amor salvador, a sua obediência ao Pai, mas acima de tudo o seu amor por cada um de nós. Segundo lugar, eu preciso correr. O lugar chamado Calvário também era um lugar de salvação. Jesus o tornou, porque ele diz assim para o ladrão, não o ladrão da cruz, né, porque ele não roubou cruz nenhuma, mas o ladrão na cruz. E ele diz assim: hoje mesmo, alguns também até dizem ex-ladrão, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O lugar chamado Calvário é o lugar de salvação, onde Jesus morreu para nos salvar, deu a sua vida para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Sim, amados. Eita! Desde os 16 anos de idade, recém-completos 16 anos de idade, eu prego isso aqui. A salvação tem 3 tempos e 2 lados. 3 tempos: passado, presente e futuro. Não estou falando de uma vez salvo, salvo para sempre. Não estou falando de predestinação incondicional, fatalista ou finalista, determinista. Não. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que nós fomos salvos da penalidade do pecado passado. No presente, nós estamos sendo salvos do domínio do pecado. E no futuro, nós seremos salvos deste corpo do pecado. A salvação tem 3 tempos. Você foi salvo, você está sendo salvo, você será salvo. Mas a salvação tem 2 lados. Tem um lado divino que Deus fez, concretizou ele na cruz, quando Jesus falou. Vocês lembram a palavra no grego, quando está consumado? Quem lembra? Estão perto. Tetelestai. É assim? Está consumado. Jesus efetuou, oficializou, concretizou a salvação. Esse é o lado divino da salvação. A salvação está pronta, ele morreu uma vez por todas, por toda a humanidade. Mas existe o lado humano. O lado humano é o lado de nós crermos e aceitarmos a esta tão grande salvação. Hebreus 2:3. Eita! Sim, amados, porque ele já morreu por todos. Agora, todos os que o aceitam é que recebem esta tão grande e eterna salvação. Amém? Agora eu quero fazer uma pergunta. Diz que as perguntas mais feitas do mundo, eu também tenho uma mensagem sobre isso, é da onde eu vim, para que eu estou aqui e para onde eu vou. Vocês lembram essa mensagem? Tem tempo que eu preguei, né? Da onde eu vim? Eu falo da onde não vim. Eu não vim da evolução, não vim do Big Bang, não vim de uma explosão cósmica, eu não vim da reencarnação, não vim. Eu vim de um projeto de Deus, de um plano de Deus. Aí fala, para que estou aqui? Eu não estou aqui para brincar, não estou aqui para passear, não estou aqui de viagem, eu estou aqui para a glória de Deus e para cumprir uma missão. Amém? E a terceira pergunta é para onde eu vou? Aí eu falo, para onde eu não vou? Eu não vou para o cemitério. Eu não vou. Se eu morrer antes do arrebatamento, que eu quero crer que não, meu corpo vai para o cemitério, mas eu já não estarei ali. Aliás, Jesus falou para o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não vou para o inferno. Então, para onde nós vamos? Nós vamos para o céu. Mas uma pergunta que não quer calar, eu gostaria de perguntar. Aliás, primeiro, eu não quero perguntar se você é das Assembleias de Deus, da Batista, da Presbiteriana, da Metodista, da Congregacional. Eu não quero te perguntar se você é da Universal, se você é da Igreja da Graça, se você é da Mundial, se você é da Cristo Vive, se você é da Nova Vida, se você é da Deus e Amor,
se você é do Brasil para Cristo, se você é da Presbiteriana do Sinai, se você é da Assembleia de Deus do Brasil, se você é da Assembleia de Cristo, se você é da Batista do Calvário, se você é da Batista Peniel, da Batista Betel, da Batista Nova Canaã, da Batista Nova Jerusalém. Eu não quero te perguntar se você é da Ebenezer. Eu não quero te perguntar se você é da Cristo Vive. Eu não quero te perguntar se você tem um nome escrito no rol de membros. Eu quero te perguntar, você tem o seu nome escrito no livro da vida? Você é salvo? Esta é a pergunta que não quer calar. Você é salvo? Eu não estou te perguntando se você é crente. Eu não estou te perguntando se você é auxiliar de trabalho, se você é obreiro, se você é diácono, se você é presbítero. Eu não estou te perguntando se você é evangelista, se você é pastor, se você é pastor, se você é bispo, se você é apóstolo, se você é missionário, se você é semideus, se você é da quarta pessoa da Santíssima Trindade. Eu não estou te perguntando se você tem o seu nome escrito no rol de membros. Não. Você tem o seu nome escrito no livro da vida? Você é salvo? Esta é a pergunta que não quer calar. Você é salvo? Você tem certeza da tua salvação? Lugar chamado Calvário é um lugar de salvação, onde Jesus morreu para salvar a todos nós. Terceiro lugar, um lugar chamado Calvário, também é um lugar de comunhão. Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo. Eita, é um lugar de comunhão. E não há salvação sem comunhão. Porque não pense você que você vai para o céu sozinho, que o céu é só seu. Existirá lá um lugar totalmente separado para você, como alguns hereges já falaram. Vocês sabem disso. Já falaram. Né? Não. O lugar chamado Calvário é um lugar de comunhão. Jesus Cristo efetuou, oficializou, após a sua oração sacerdotal, João 17, no Calvário, pelo seu sangue, ele nos fez um. Aliás, somos um. Não ponha um ponto de interrogação onde Deus pôs um ponto final. Somos um? Somos um? Não. Nós somos um em Cristo Jesus. Eu costumo dizer, agora simbolicamente falando, alegoricamente falando, figuradamente falando, que nós somos irmãos de sangue, o sangue de Cristo Jesus, que nos comprou a todos e nos fez todos irmãos, filho do Pai Celestial. Aliás, João 1, 11, 12, ele veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos irmãos. Devemos viver em comunhão, ter tudo em comum, como a igreja primitiva, Atos 2, 41 a 47. A luta do nosso irmão deve ser a nossa luta também, porque a vitória dele é nossa. Alguém disse assim lá em Romanos 12, eita, eu sei que está entre o 9 e o 21, né, Natan? Ele diz assim, olha, chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Olha lá, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu já ouvi alguém dizendo, em sua mensagem, em sua pregação, e tem crente, ele disse crente, e eu estou repetindo crente, que prefere chorar com os que choram, só para saber que estão chorando, do que se alegrar com os que se alegram. Eita! Mas nós precisamos dos dois: chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. A vitória do irmão deve ser sua vitória, porque a luta dele também deve ser a luta, a sua luta. Então, queridos e amados irmãos, o lugar chamado Calvário é um lugar de comunhão. Jesus Cristo consumou, oficializou
a nossa comunhão, a comunhão dos céus. Salmo 133, versículo 1: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Bom, deixa eu falar aqui. Eu já falei aqui a diferença de união, de unidade e de unicidade, né? União é todos estarem juntos. Unicidade é ter em comum. Alguém já fez uma comparação muito legal, né? Bom, você comprou 1 quilo de batata, colocou dentro de um saco. Todas as batatas estão unidas, isso é união. As batatas estão unidas no mesmo saco. Muito bem. Depois a dona de casa descasca e faz um purê, aí virou unidade. Você não separa mais a batata que estava machucada, a batata que estava mais velhinha, a batata que estava mais lavadinha, mais limpinha, mais bonitinha, maior, menor. Todas viraram uma só, um purê de batata. Então, unicidade é o que tem diretamente a ver com o casamento, com a união íntima entre marido e esposa. Unicidade. Mas, queridos, grave isso aqui. Nós precisamos ser extremamente unidos, ao ponto de sentir a dor do outro, de ser um remédio para o outro. Aliás, nós somos remédios para o outro, ou somos tóxicos para os outros? Precisamos saber disso. Precisamos. Lembrei de uma história que já tem muito tempo que eu não a conto. Diz que um pai idoso, antes de morrer, havia recebido do Senhor uma revelação de que iria do céu. E ele no leito, ele chama 7 filhos que ele tinha. 7 filhos homens. E ele chama um dos filhos e fala assim: vai lá fora do quintal e pega uma ripa. Vocês sabem o que é ripa? Ripa é um pedaço de madeira fino e razoavelmente frágil. Ele foi lá fora, pegou a ripa, se juntou aos demais 6 irmãos. O pai diz: agora eu quero que você a quebre. O filho: pai, isso é fácil, não é? Com as mãos facilmente ela quebra. Ele foi lá e quebrou a ripa, envergou até quebrar. Muito bem, disse o pai, agora eu quero que você vá lá fora. Aliás, vai os 6, cada um de vocês traga uma ripa. E eles foram, cada um voltou com uma ripa. Aí o pai disse assim: agora meu filho, chamou um filho, eu quero que você junte as 7 ripas e você as quebre-as todas de uma vez. Ah, pai, aí não. Aí fica muito mais difícil. Tente, meu filho. O pai falou, insistindo: tente. E ele juntou então as 7 ripas e tentou quebrá-las. E não conseguia. E bateu na coxa com toda a força. E não conseguia. E fez força com a carne. E não conseguia. Pai, não tem jeito. Não dá para quebrar essas 7 ripas juntas. O pai falou assim: muito bem, essa é a lição. Eu quero que vocês sejam tão unidos que o diabo não possa quebrá-los. Eu quero que vocês sejam tão unidos juntos que ninguém possa separá-los. Eu quero que vocês sejam tão unidos, estejam tão juntos que ninguém e nada possa quebrá-los ou separá-los. É isso. Uma história simples, mas muito interessante, no que mostra ser uma verdadeira união. Estamos juntos. Nós somos um. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Terceiro lugar, ou melhor, quarto lugar, o lugar chamado Calvário também é um lugar de separação. Como assim? Bom, eu vou falar: pastor, lugar de comunhão, agora lugar de separação, não é uma contradição, não é um paradoxo, não, eu vou explicar. O lugar chamado Calvário é um lugar também que é mais que um divisor de águas. É um lugar que separa o bem do mal, separa o certo do errado. Eita, separa a luz das trevas. Eita, separa o justo, a justiça da injustiça.
separa a santidade do profano, o santo do profano. O lugar chamado Calvário era um lugar de separação. Lembrando que teve a cruz de Cristo no meio, que separou o bem do mal, e separou um do outro. E a cruz de Cristo não é apenas símbolo de adição ou de soma, mas também de separação. Porque o Cristo do Calvário precisa nos separar de tudo aquilo que nos atrapalha de servi-lo mais e melhor. Na década de 80 mesmo, eu ouvi um pastor, eu estou até hoje tentando entender o que ele quis dizer. Ele pregou e disse assim: Senhor, ele falou assim, cuidado quando você orar desta forma: Senhor, me separe de tudo aquilo que me atrapalha de te servir. Cuidado, porque ele pode separar você da tua mulher, ele pode separar você do teu marido, ele pode separar você do teu carro, ele pode separar você do teu emprego, ele pode separar você do teu salário. Eu gosto de orar assim: Senhor, me liberta, tira de dentro de mim tudo aquilo que me atrapalha de te servir mais e melhor. Pode deixar a Tânia, pode deixar meus filhos, pode deixar os carros, pode deixar os casa, pode deixar, mas é de dentro de mim, do meu pensamento, da minha mente, que é o maior campo de batalha, que é onde está a grande maioria dos nossos pecados por pensamento. Liberta-me, tira de mim todo mal, com raiz e tudo, tire de mim todo mal que me atrapalha de te servir mais e de te servir melhor, e adicione em mim, acrescente em mim tudo que é para a tua glória. Isso, um lugar chamado Calvário, também é um lugar de separação. Também é um lugar de separação. Onde eu estou, o lugar chamado Calvário. Quinto lugar, não é isso? Também é um lugar de perdão. Jesus falou assim: Pai, perdoa-lhes. Eita! Perdoa-lhes. O lugar chamado Calvário é um lugar de perdão, aonde Jesus Cristo oficializa, repito, ele diz: está consumado. O perdão está consumado. E não há salvação sem perdão. Não há. E detalhe, grave isso aqui: você quer o perdão de Deus? Perdoa os outros. Pastor, mas eu só quero o perdão de Deus e ir para o céu. Pronto, acabado. Eu não quero perdoar aquela pessoa que me feriu tanto. Bom, então deixa eu te dizer, eu vou perguntar. Mateus capítulo 6, final da oração do Pai Nosso, 10, 11 ou 12, né? Diz assim, vai no 12, né? 13, 14. Isso. Fecha a oração do Pai Nosso, amém. 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens os seus pecados, também vosso Pai Celeste vos perdoará os seus. Eita, olha o 15 agora. Agora que o bicho vai pegar. Agora que vai estreitar. Agora que afunilou. Se, porém, não perdoardes aos homens os seus pecados, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará os vossos. Portanto, se eu não perdoo o outro, Deus não me perdoa. Se Deus não me perdoa, eu estou em pecado. Se eu estou em pecado, eu não entro no céu, porque no céu não entra. Portanto, não há salvação sem perdão. Mas ela me traiu, mas ele me decepcionou, mas ela me feriu, ele me xingou, pastor, ela me agrediu, ela não me pagou. Perdoe. Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes tem que perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Era uma tradição decorrente.
te digo que é até 7, mas 70 vezes 7, 70 vezes 7, o irmão Daniel é bom em matemática, dá 490 vezes. Mas tem um detalhe que vocês já tentaram no texto: por dia. Por dia. E vou mais além. Jesus aqui está usando uma hipérbole, uma força de expressão, um vício de linguagem, um exagero nas palavras. É quantas vezes o seu irmão pecar contra ti, você deve perdoá-lo. O perdão é libertador, o perdão é sarador, o perdão é curador, o perdão é salvador. Não há salvação sem perdão, não há cura interior sem perdão. Grave isso aqui. A maioria das doenças hoje, eu já falei, vou repetir, 85% das doenças catalogadas pela medicina são psicossomáticas, são emocionais, são doenças da alma. Jogou pro corpo. A maioria. E a maioria dessas doenças emocionais, ou psico de alma, soma de corpo, psicossomática, são oriundas, principalmente, grava isso aqui, pega isso aí, pela falta de liberação de perdão. Eita! Falta de perdão. Agora, perdão tem alguns mitos. Eu vou repetir aqui, eu já falei algum tempinho atrás. Vamos falar só 2 ou 3 mitos do perdão. Primeiro, quem perdoa esquece. Mentira. Só esquece quem sofre de amnésia. Mal de Parkinson, né, irmão? Aí depende. Às vezes, você perde memória presente, recente, mas não esquece a memória passada, antiga, remota. Agora, sofreu de amnésia e você esquece tudo. Aí você esquece tudo mesmo. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não ficar relembrando. Um outro mitozinho do perdão? Na verdade, o que eu queria falar: quem perdoa, continua. Mito. Nem sempre. Uma coisa é perdão, outra coisa é reconciliação. Eu posso perdoar minha esposa por me trair e eu posso não continuar com ela, porque a Bíblia me dá esse direito a partir de Mateus 19:9. Eu posso perdoar um amigo que me decepcionou, que me deu uma pernada, uma banda, mas eu posso não continuar com essa amizade, não reconciliar. Uma coisa é perdão, outra coisa é reconciliação. Deus é bom demais, irmãos. Todo tempo Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. É nisso. Ele nos dá o direito. Agora, se você me engana uma vez, a culpa é sua. Se você me engana 2 vezes, aí a culpa já é minha. Porque você já me enganou uma vez. Então, apenas o direito bíblico. Amém? Pastor, mas eu quero perdoar. E perdoar você tem que, se quiser ir para o céu, entrar pelo céu pelas portas. Mas eu quero reconciliar, dar uma segunda chance. Amém. Também é um direito seu. Paga para ver. E tomara que dê tudo certo. Porque as pesquisas dizem que quem comete uma vez e para mesmo, nunca mais comete a segunda vez. Mas quem comete a segunda vez, você pesquisa, vai cometer a terceira, a quarta. Aí cuidado para não virar, o que? Não virar o quê? Bagunça. Em qualquer ou em quaisquer dos relacionamentos humanos. A começar pelo mais profundo, que se chama casamento. Amém, amados? Pastor, você está dizendo, hoje eu respondi, né? Uma pergunta de um pastor, e coloquei em alguns grupos. O adultério, a traição cancela o casamento? Onde está escrito? Aliás, o pastor falou no debate. Conheço casais que se traíram, se perdoaram, se reconciliaram, investiram no seu casamento e viveram uma bênção para o resto da vida. Aliás, foram até bênção para a vida dos outros. Eu já falei, está lá no alto. Você
cultos, no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo do bacharel, do básico, no grupo do avançado, do médio. Eu tenho outros grupos, de pastores, de convenção, tá? Casal que deve estar ali, né? Do livro O Mito da Grama Mais Verde, ou Traição. Eles mesmo falam, se perdoaram, reconciliaram, investiram, salvaram o casamento, escreveram um livro que é um best-seller, que salvou e tem salvado muitos casamentos. O Mito da Grama Mais Verde, um dos grandes best-sellers, principalmente no tema casamento. Então, já falei, nós quando fizemos o curso, e é um dos meus sonhos trazer para a nossa igreja, o curso Casados para Sempre. São 4 semanas, são 12 semanas, tá? 12 semanas são 3 meses, né? 3 meses de curso, uma vez por semana. Vamos supor que a gente consiga toda terça-feira, 3 meses, 12 aulas. São 12 andares, né? De uma torre. Eu não posso falar muito. Só vou falar um, tem um capítulo que é assim: orando juntos, irmão. Você não tem noção do quanto é abençoador, a partir, principalmente para o casal, orar juntos. Não posso falar mais. Os fundadores estavam em separação. Procuraram um psicólogo, um terapeuta familiar. Se xingaram e brigaram diante dele, do profissional da mente, que falou assim para vocês: é melhor mesmo separar. Ou seja, já estava virando um casal sem vergonha, somos um casal sem vergonha, né? Aí procurou um pastor, uma igreja grande, hoje aqui eles chamavam de uma catedral, e conseguiu um gabinete com o pastor também falou: é melhor separar do que viver assim. Aí eles resolveram: eita, isso é coisa do Espírito Santo, só pode ser dele. Deu ideia aos dois de passarem uma semana numa viagem. Uma semana antes de se separar. Ah, vamos fazer um trato? Vamos tentar fazer um do outro, falar um do outro. Tudo aquilo que a gente fazia antes de casar, que nos levou a casar. Eita! Salvaram o casamento deles e fizeram um dos maiores cursos do mundo, Casados para Sempre. E há no mundo todo. Ele morreu agora de Covid, também já com 80 e poucos anos. Tá? Então pode, é possível salvar um casamento onde houve uma infidelidade, um deslize, onde houve uma traição. Aliás, não pode nem falar deslize, ou como é que o pastor Marinho fala? Uma gafe, é muito mais do que isso. Traição é muito mais forte do que deslize, ou escorregão, ou gafe. É infidelidade. É uma quebra de uma aliança. Mas pode haver salvação nesse casamento. Amém? Eu estou aonde? 10 minutos. O lugar, eu vou ter que pular alguns. O lugar chamado Calvário, 6º lugar, é um lugar de exaltação. Passou de exaltação, até no Calvário. Jesus Cristo recebeu o lugar mais alto e o lugar central. Ele ficou no meio. Está lá o texto, Natan. E versão 18. É isso aí. Onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Até na cruz, Jesus recebeu o lugar central. Até no lugar chamado Calvário, até na sua crucificação, até na hora da sua morte, ele recebe o lugar central. Olha, que ele esteja no centro da sua vida, que ele não esteja jamais à margem, no canto, de lado, mas que ele seja o centro dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus projetos, dos seus planos, que ele seja o centro de toda a sua casa, de toda a sua família, dos teus negócios, que ele seja o centro de toda a sua vida. Aliás, ele é o centro da Bíblia. Me ajuda aí. Qual o livro central das Escrituras? O livro de Salmos. A Bíblia tem 66 livros, o livro central é o livro de Salmos. A Bíblia tem 1189 capítulos. O capítulo central é o capítulo 118 dos Salmos. E a Bíblia tem 31.173 versículos.
E o versículo central é o versículo 8 do capítulo 118 do livro de Salmo, que diz assim: é melhor confiar no Senhor. Ali diz: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. E sabe qual é a palavra central das milhares ou milhões, né, pastor Marinho, de palavras que tem nas Escrituras? É a palavra Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. Senhor é o centro, o Senhor é o centro da Bíblia. A Bíblia pode ter cerca de 40 escritores, mas tem um só autor, Deus. Ela tem um fiel intérprete, o Espírito Santo. E ela tem um mega tema, que é Jesus Cristo. Em todos os livros, você está comigo? Vamos dar um passeio? Em todos os livros da Escritura, Jesus é um mega tema. O outro, ou os outros, são subtemas. Vamos lá? Em Gênesis, ele é o descendente da mulher. Em Êxodo, é o cordeiro pascal. Olha a Páscoa. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, ele é a pedra ferida. Em Deuteronômio, ele é o profeta. Em Josué, ele é o comandante da nossa salvação. Em Juízes, ele é o libertador. Em Ruth, o parente remidor. Em 1 e 2 Samuel, é o rei esperado. Em 1 e 2 de Reis, ele é o rei prometido. Em 1 e 2 de Crônicas, ele é o descendente de Davi. Em Neemias, ele é o edificador dos muros caídos. O irmão evangelista Orlando gosta muito de pregar sobre isso. Em Esdras, ele é o ensinador. Em Esther, ele é providência divina. Não tem o nome de Deus no livro de Esther, mas a providência dele está do primeiro ao último capítulo. Em Jó, ele é o socorro e a alegria. Aliás, em Jó, ele é o redentor que vive. Em Salmo, ele é o socorro e a alegria. Em Provérbio, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o pregador perfeito. Em Cantares, ele é o nosso amado. Em Isaías, ele é o servo do Senhor. Em Jeremias, ele é o Senhor dos exércitos. Em Ezequiel, o Senhor que reinará. Em Daniel, ele é o quarto homem da fornalha de fogo. Ele também poderia ser aquele que nos livra da boca do leão. Nos profetas menores, rapidinho, de Malaquias, ou José a Malaquias, ele é o Messias prometido de Israel. Vamos para o Novo Testamento? Vem comigo. Em Mateus ele é o rei, em Marcos ele é o servo, em Lucas ele é o filho do homem, em João é o filho de Deus. Em Atos ele é o Cristo ressurreto, em Romanos ele é a justiça de Deus. 1 e 2 Coríntios ele é a imagem de Deus. Em Gálatas ele é o Cristo que liberta do legalismo, que liberta do farisaísmo. Em Efésios ele é o cabeça da igreja, em Filipenses ele é o homem perfeito, em Colossenses ele é o viver, em 1 e 2 Tessalonicenses ele é o Senhor que voltará e que nos arrebatará, em 1 e 2 Timóteo, especificamente 2 Timóteo, ele é o que guarda o nosso depósito até aquele dia. Em Tito ele é o doador de bens. Em Filemão ele é aquele que liberta. Em Hebreus ele é o sumo sacerdote eterno. Aliás, em Hebreus também ele poderia ser o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago ele é o legislador. Ora, não esqueça, não confunda. Em Juízes ele é o libertador. Em Tiago ele é o legislador. Em 1 de Pedro é o Senhor. Em 2 de Pedro é o majestoso. Em 1 João ele é o Cristo. Em 2 João ele é a verdade. Em 3 João o filho do Pai. E em Judas ele é o doador de bem. Em Apocalipse ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, que é e que há de vir. Se ele é o centro da Bíblia, que ele seja o centro da sua vida, da nossa vida, das nossas vidas. Vamos no alfabeto? Me ajude? E eu pregava isso com 16 anos de idade, hein? Tem tempo? Não tem? Em A ele é amor, em B ele é bondade, em C ele é o caminho, em D ele é Deus, em L ele é eterno, em G ele é grande, em H ele é o homem, em I ele é incomparável, em L ele é o libertador, em J ele é o juiz das nações, em M ele é o maravilhoso, em N ele é o nazareno, em O ele é o onipotente, em P ele é o príncipe da paz, em Q ele é o querido das nações, em R ele é o rei dos reis, em S ele é o Senhor dos senhores. Em T ele é testemunha. Em V ele é a vida. Ele é a vitória. E em X? Em X ele é xerox de Deus, porque ele diz: aquele que me vê, meu Pai. E em Z ele é o zeloso, que zela por mim, que zela por ti.
o que zela por nós, o que zela por toda a igreja, Jesus Cristo, o justo. Olha, que Ele seja o centro da tua vida, que Ele seja o centro da tua agenda, que Ele seja o centro dos teus hobbies, que Ele seja o centro de todos os seus sentimentos, de todos os seus pensamentos, que Ele seja o centro de todas as suas palavras, de todas as suas ações, de todas as suas atitudes, que Ele seja o centro da sua casa, da sua família, do seu ministério. Eita! A nossa igreja é uma igreja cristocêntrica, sabe por quê? Porque Cristo é o centro da igreja. Zé no Calvário, 2 minutos, Ele recebeu o lugar central. Sétimo lugar, para terminar, lugar chamado Calvário também era um lugar de decisão. Onde um se decidiu por Jesus e o outro não. Eu estou falando só dos 2 ladrões que estavam ladeando. Eu não estou nem falando dos que estavam aos pés da cruz. Lugar chamado Calvário é um lugar de decisão, onde um disse sim para Jesus e o outro disse não. Você decide. Mas lembrando que você é resultado das suas decisões. O que disse sim para Jesus, o que o aceitou, morreu ao seu lado, é o quebrado, ensanguentado, crucificado. Até hoje, Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Até hoje Ele está lá nos esperando, por uma decisão eterna. Lugar chamado Calvário é um lugar de decisão. A igreja orando, eu quero perguntar nesta noite, se alguém que ouviu a mensagem, a palavra de Deus, já entendeu e quer decidir-se por Jesus, esse Jesus que morreu no Calvário para te salvar, para escrever o seu nome no livro da vida, para te dar um passaporte para o céu, para salvar a tua vida, para transformar a sua vida, para mudar toda a sua vida. Você quer decidir-se por Jesus nesta noite? Alguém para Jesus? Alguém que diz, eu quero entregar a minha vida àquele que entregou a sua vida por mim. Sim, Ele morreu a sua morte, para que você viva a sua vida, a vida dele na sua vida, na tua vida. Alguém? 39 anos atrás, vai fazer agora dia 11 de novembro, eu tomei a melhor e a maior decisão da minha vida. No dia 11 de novembro de 84, um jovem que ia fazer uma semana e meia depois de 16 anos. Viciado. Revoltado. Revoltado. Eu decidi por Jesus. E me entreguei a Ele com todas as minhas mazelas. Eu era uma mala pesada, sem alça, de papelão, sem rodinha e na chuva. Mas eu decidi, aquele jovem, que provavelmente não estaria vivo hoje, ou se tivesse, provavelmente estaria preso, ou no hospício, ou numa casa de recuperação. Tomei a melhor decisão da minha vida. O Senhor me salvou. O Senhor me casou. Ó, Deus faz o impossível. Eu era contra casamento. Hoje eu e minha esposa trabalhamos para salvar casamentos, restaurar casamentos. Grave isso aqui. Ele muda toda a história. Alguém, quem sabe aqui dentro, quem sabe lá fora, alcance desta voz, alguém quer decidir-se por Jesus, um lugar chamado Calvário, é um lugar de decisão. Se não quer, nós não vamos insistir. Mas vamos orar, para que Deus nos conceda uma outra oportunidade. Aliás, você pode aceitá-lo até
em casa. O culto continua em casa. Que a palavra de Deus, que é semente no seu coração, na boa terra, germine para a vida eterna em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Louvado e glorificado.